No vídeo de hoje eu vou te ensinar na prática a montar uma carteira com foco em dividendos mensais usando ações da Bolsa Brasileira. E além disso eu vou te mostrar carteiras na prática, onde o calendário já está montado e você pode estar vendo como é que ficou, estudando essas empresas e se fizer sentido, você pode investir nelas também. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse, mas de dividendos em dólar, deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando esse vídeo futuramente. E também te faço o convite, se você quiser ajudar o meu sonho, se inscreve aqui no canal. Desde 2016 o meu objetivo é chegar a 100 mil inscritos, esse canal é novo, então se eu puder contar com a sua ajuda, eu agradeceria muito. Para estar buscando as empresas, eu vou escolher aqui na prática contigo, eu vou estar usando esse site aqui, e a primeira é polêmica, hein? A primeira ação que eu escolheria para minha carteira de dividendos mensais é a VEG. Por mais que muitos não gostam, porque o dividendo é muito baixo, o payout mesmo sendo alto, né, não reflete aqui no dividend yield, mas para mim isso não é um problema porque eu sou jovem, então tem todo um contexto nessa primeira carteira que eu estou te mostrando. E o principal ponto da VEG não é o dividend yield, mas sim a capacidade que a empresa tem de crescer. Vou te mostrar isso agora. Aqui você pode ver que tem o CAGR Receita e CAGR Lucro. Isso daqui representa o quanto que a empresa está crescendo em média por ano. E nesse caso aqui, nos últimos 5 anos. Ou seja, se aqui na parte de receita está 22%, isso significa que a VEG nos últimos 5 anos cresceu em média por ano 22%. E o mesmo vale aqui para o lucro, então é um crescimento muito alto. Além disso, uma margem muito boa, né, por estar na indústria, e a dívida líquida dela nem existe, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Olhando aqui, é uma empresa que paga em março e em agosto e basicamente desde sempre, né, 2015 até 2025, então 10 anos aí pagando nos mesmos meses, muito provavelmente isso vai continuar. E outro ponto muito interessante, vou até agrupar por ano e colocar o máximo aqui dos dividendos, olha só, é uma escadinha o dividendo da empresa, então todo ano que passa a empresa paga mais dividendo por ação, né? Então mesmo o dividend yield não sendo alto, como ela cresce os lucros, o tanto que ela distribui também aumenta. Então olha só, cresceu muito. E isso aqui para mim é o que importa. Como eu sou novo, eu tenho tempo de deixar a empresa madurar, então é por isso que a primeira ação da carteira é a VEG. A segunda ação da minha carteira de dividendos vai ser o Banco do Brasil, já é um banco bem relevante, né? O dividend yield já é alto, mesmo ele sendo gigante, lucrando muito, o dividend yield dele é bem alto e ele está crescendo, né? Isso que importa também. Então olha só, a mesma coisa do CAGR, está crescendo o lucro, está crescendo a receita. Aqui os meses que ele paga é um reloginho, né? Tá pagando várias vezes, é março, junho é bem recorrente também, agosto, setembro e aqui dezembro também. Em novembro ele não pagou em 2024, mas os outros anos ele também pagou. Vendo o dividendo por ação agrupado por ano, já é um pouco mais inconstante, né? Então ele cresceu aqui, depois deu uma leve estabilizada, caiu de novo, depois voltou, caiu e depois voltou a subir de novo. Mas de todo modo é uma empresa muito boa para recebimento de dividendo, então entraria na minha carteira. A terceira ação que entraria na minha carteira é o Itaú, e aqui por um motivo bem claro, né? Além dele crescer aqui o lucro e a receita, vou mostrar aqui para você, ó, menos que o Banco do Brasil, mas ele está crescendo. O mais importante para mim neste caso aqui, neste exemplo da carteira teórica de dividendos mensais, né, é que ele paga todos os meses. Então se algum mês faltar, o Itaú entra para poder suprir essa falta de dividendo. Agrupando o dividendo por ano aqui, colocando no máximo, olha só, também é uma ação que cresce bastante, ainda mais inconstante que o Banco do Brasil e com a VEG nem se fala, né? Mas olha só, com o passar do tempo ele está crescendo. Então apenas em 2025 ele já cresceu, mas se pega aqui em 2007, que é o máximo aqui que o site mostra, olha como cresceu, 0,21 por ação e no último ano ele pagou 2,41 por ação. A quarta ação que entraria na minha carteira de dividendos mensais é a Engie, uma empresa do ramo de energia, está com dividend de 7,26 e ela também cresce os seus lucros e a sua receita, olha só. A dívida líquida, por ser uma elétrica, está muito razoável, está sob controle. Só para você ter uma base de comparação, a Taesa e a Equatorial, que também são do segmento de energia, estão com uma dívida líquida de 4 vezes, né, para mais. Já a Engie aqui 2,5, então está super sob controle. Vendo os meses de pagamento já um pouco mais inconstante, né, mas olha só, julho é um mês bem recorrente, janeiro já foi e novembro às vezes paga, às vezes não, mas vamos estar contando aqui com julho. Vendo aqui o dividendo por ano, olha só, em 2008 pagou 1,15, hoje já está pagando 2,66, isso no último ano, né? E para finalizar a carteira eu coloquei mais algumas ações que eu vou estar te mostrando agora. Se o meu objetivo fosse receber dividendos todos os meses com ações, muito provavelmente a minha carteira seria dessa maneira. E algumas ações que eu não te mostrei, né, ali na escolha, foi B3, por exemplo, Caixa Seguridade e Vivo.
são ações que eu coloquei para poder deixar no mínimo 2 ações pagando por mês. Então o Itaú ele já cumpre esse papel de pagar todo mês, né? Mas se tiver algum problema, vai que isso muda, então eu deixei no mínimo 2 ações por mês. Então você pode ver que às vezes tem Itaú e outra empresa, e às vezes tem 2 empresas fora o Itaú. Então em alguns meses até seriam 3, né? Mas como é uma carteira que não agrada a todo mundo, eu trouxe outros exemplos para mostrar para você, já que essa primeira foi criada 100% com os meus critérios pessoais, a minha idade, perfil de risco e tudo mais. Então, bora ver outras carteiras. Aqui uma mudança que eu fiz foi tirar a Sanepar, por exemplo, que paga uma vez só por ano, e colocar a Copasa, que aqui já paga 3 vezes, né? No lugar de Itaú eu coloquei Banestes, que tem um dividend yield médio levemente maior. Tirei Engie, coloquei Taesa, que também é uma ação que muitos investidores que buscam dividendos preferem. Em vez de Caixa eu coloquei BB Seguros, mantive Banco do Brasil. E aqui eu também coloquei Irani, que dentro do setor dela é uma empresa que mais paga, isso olhando o dividend yield médio. É uma carteira mais interessante, mas caso ainda não te agrade, eu tenho mais 2 exemplos, então bora lá ver. Nesse caso aqui é um post que eu fiz para um cliente meu. Para quem não sabe, eu sou criador de conteúdo no Instagram, então eu tenho clientes que eu faço toda a criação de conteúdo no perfil, né? E o Pedro Guedes é um desses, então esse daqui é um calendário que eu trouxe aqui no perfil dele, e você pode ver que todo mês tem no mínimo aqui 3 empresas, então você já tem uma base muito maior caso você queira estudar essas empresas, tá? Nada que eu tô falando nesse vídeo é uma recomendação, você precisa estudar e ver o que faz sentido para você, tá? Seja responsável com o seu dinheiro. Então mais 3 carteiras aqui caso você queira estar estudando essas empresas. Mas além dessa, também tem aqui o post que eu fiz para o Lucas, né, que é outro cliente meu, mais conhecido como Rei da Bolsa, né, o perfil dele já tem mais de 200 mil seguidores, talvez você já até conheça. E aqui é uma outra carteira, mas já tem uns nomes diferentes, por exemplo, Copel e Home, que não foi citada. E Vale também. E para fechar esse vídeo, vale a pena ter uma carteira focada em dividendos mensais com ações ou não? Aí, claro, depende do seu perfil de risco, depende do seu objetivo, depende do que você quer, né? Mas falando da minha opinião pessoal, para mim não vale, até porque eu sou novo, então eu posso ter tempo, né? Eu terei tempo nesse caso, então eu prefiro focar em ações que possuem um potencial de crescimento maior do que focar hoje especificamente em já receber dividendos mensais. Até porque meu patrimônio, ele é sim relevante, mas não é uma quantia grande, tem essa pequena diferença aí, né? É relevante, mas não é grande falando em mercado financeiro, então eu não conseguiria viver de dividendo com esse patrimônio. Então nesse momento nem faz sentido eu buscar esse objetivo, porque meu patrimônio não daria conta de ter um fluxo de renda suficiente para isso. Mas se você já tem uma idade maior, ou até se você faz questão de fato de ter uma renda entrando na conta todos os meses, faz sentido sim. Não é uma estratégia ruim, porém depende de muitas coisas. Para o meu cenário específico não faz sentido, mas talvez para o seu faça. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha te ajudado, que esse conhecimento tenha sido de valor para você. E eu peço novamente, se você quiser me ajudar, se inscreve aqui no canal para estar batendo 100 mil. Tá bem longe, eu sei disso, mas com a sua ajuda vai dar certo. E também deixa aqui nos comentários caso você queira que eu faça esse vídeo aqui, mais focando em dividendos em dólar. Até a próxima, fique bem.